Fala galera, hoje eu queria ter um papo mais franco com vocês. Fazem 2 anos que eu estou nessa jornada de ser empreendedor. E pra ser sincero, eu comecei por causa desse livro aqui, Company of One, do Paul Jarvis. Um baita de um livro, tá? Coincidentemente, na época também, tinha um cara que hoje é o meu mentor, que é o Elton Luiz, que ele popularizou isso aqui no Brasil. Isso é algo que já existia, tá? Já tinham pessoas que falavam nos Estados Unidos, mas no Brasil ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a começar a falar isso e ganhar um holofote do que estava acontecendo. E por que que eu resolvi empreender nesse formato? Basicamente é o seguinte, eu já trabalhei em alguns lugares grandes, onde eu tive diversas posições. Eu já trabalhei em escritório de advocacia, onde na época eu era estagiário, e uma das principais coisas que eu percebia é que existiam várias salas, e dentro de cada uma daquelas salas tinha de 20 a 30 pessoas. Então era um escritório que tinha tranquilamente 1.000 pessoas ali trabalhando naquele escritório. E eu admirava aquilo. Eu queria ter aquilo. Vamos dizer assim, eu acordava com o objetivo de possuir uma empresa daquele tamanho. Porque isso, na minha época, remetia a faturamento. Quanto maior a empresa, maior o meu faturamento. Então, se tem 1.000 pessoas aqui que eu preciso sustentar, significa que eu estou faturando bem. E na época eu não entendia muito bem a questão de faturamento, lucro, imposto e os caralho, entendeu? E quando eu saí dessa época de estágio, foi em 2000, foi um pouquinho antes da pandemia. Foi pouquinho antes da pandemia, do final de 19 ali, mais ou menos. Eu fui pra um lugar que fazia recuperação de veículo, porque era a única expertise que eu tinha na época, era o meio jurídico ali. E, cara, era um CLTzão raiz, assim. Eu lembro que eu trabalhava 44 horas por semana. Cara, porrada, foi uma das primeiras experiências que eu tive ali com o CLT e eu preciso dizer que foi um saco. E por que foi um saco? Eu acredito que é a carga horária, porque eu produzia muito e tinha momentos que eu ficava ali à toa. E você já sabe o que eu tô querendo dizer, que normalmente quando o seu chefe, o supervisor, vê que você tá à toa, qual a primeira coisa que ele faz? Coloca mais trampo pra você. Que até ali não era um problema abraçar trabalho, até porque eu recebia bem. Eu lembro que eu tinha meus 19 anos, meus 20 anos e tava ganhando quase 3 conto. Então era uma boa grana que eu utilizava ali, que eu ganhava ali, que eu recebia ali. E a mesma estrutura. Eu lembro que só o departamento jurídico dessa recuperadora de veículos, vamos chamar assim, tinha 100 pessoas. Só esse departamento. Aí tinha o departamento de RH, o departamento de call center. Era um lugar gigantesco. Era uma parada de um prédio de 1.000 metros quadrados, tinha 4 andares. Era gigantesco o rolê. Só que eu fiquei um pouco indignado. Por quê? Porque, cara, vocês sabem o que eu vou falar. Fofoca em trabalho rola em tudo que é lugar. E o chefe lá, o manda-chuva da época, tirava 10 conto por mês. Um puta de um salário, convenhamos, vai. Coloca você entre os 5 a 1% do Brasil. Entretanto, o trabalho que esse cara tinha era descomunal. E aí ficava perguntando na minha cabeça, porra, se o diretor do setor tá ganhando 10 conto, quem é que ganha o dinheiro massivo? Porque vamos lá, se antes eu tinha uma visão de que no escritório de advocacia que tinha 1.000 pessoas era algo foda, e é mesmo, tá? Lá nesse lugar a gente tava falando de papo de 5.000 pessoas. Então quem que ganhava esse dinheiro massivo? Entenda o que eu quero dizer? E aí eu fiquei já ficava com esse pensamento na cabeça. Mas de qualquer forma, o meu único objetivo era sair de lá. E pra sair de lá, eu precisava aprender a fazer alguma coisa. E na época, cara, tava em alta. Já tava em alta há um tempo, tá? Mas foi quando teve um boom global do Bitcoin. Foi a época de pandemia, inclusive. Teve um boom do Bitcoin. Todo mundo ficou meio antenado, pelo menos eu que era nerd. Ainda sou nerd, né? Mas eu que era mais ligado a isso. Fiquei, interessadíssimo em Bitcoin e tal. Fui estudar e conheci o mundo da tecnologia. Foi onde eu estudei na época. Eu falei, bom, o que eu posso estudar de tecnologia que amarre com o direito? Foi onde eu estudei LGPD. E eu encontrei um outro estágio, que eu ainda estava na faculdade, em LGPD. Cara, eu abracei, fui pra cima. E nesse lugar que eu estava, tinha muito menos pessoas. Eu acredito que tinha no máximo 100 advogados naquele escritório. E sabe qual foi a principal coisa que eu percebi? Que lá o ambiente era extremamente mais agradável. Interessante, né? As pessoas eram mais solistas, tinham mais paciência, tudo acontecia com uma certa pressa, porque no mundo do direito tudo é prazo, né? Mas muito menos pressão do que os outros lugares. Eu falei, deve ser só aqui.
né? Deve ser só aqui que acontece. E obviamente que tem um motivo, tá, pessoal? Conforme quanto mais a gente cresce a empresa, mais a gente precisa delegar, senão não dá conta. Foi onde eu conheci esse livro aqui, ó, Company of One, que eu fui estudar. Eu fui tentar entender o porquê caralho, né? O porquê que essas pessoas se sentiam confortáveis, ou porquê que eu me sentia confortável no ambiente reduzido. Fiquei lá um tempo, gostava bastante de lá e recebi uma oferta para ser gerente de projetos. Foi onde começou ali a minha carreira, vamos colocar assim, de fato. Iniciei como estagiário, fiquei 6 meses como estagiário e fui promovido. Foi efetivado, né, que a gente fala. Também era um lugar pequeno, mais pequeno do que o escritório de advocacia. A gente tava falando de, quando eu entrei lá, era 11 pessoas. Enfim, e uma das principais coisas é, carai, quanto menor a empresa que eu tenho, mais feliz eu sou. Foi um dos primeiros insights que eu tirei. Só que aí, conforme eu fui ficando ali naquela empresa, principalmente naquela, e é um raciocínio natural, foi chegando mais projetos, começou a chegar mais pessoas, e eu fui subindo de cargo, tá? Então, em menos de um ano, vamos dizer assim, eu tive 2 promoções. Eu saí de estagiário a líder, assim, ó. Rapidinho. E por que que isso aconteceu, cara? Porque eles tinham que ter demanda e tinham que ter um braço direito ali olhando as paradas. E foi quando eu percebi o seguinte: os problemas que a gente começa a ter de dor de cabeça é quando a empresa tá nessa fase de crescimento. Porque quando o dono tem uma visão ainda por cima da empresa, ele consegue ter uma visão do que está acontecendo, as coisas não fogem do controle. Conforme a gente vai colocando gente dentro da empresa e vai ampliando esse braço, a gente precisa ter um braço direito muito bem preparado mentalmente para fazer isso acontecer. Olha o rolê, tá? Eu comecei como líder, aí já tava tipo 20 pessoas. Aí eu falei, preciso de ajuda. Colocaram mais... Aí pegaram o responsável de cada área, virou tipo um corpo de quase 10 líderes, tá ligado? Quase 10 líderes. No final ali, quando eu saí daquele lugar pra abrir minha empresa, a gente tava falando de quase 50 pessoas. Era gente pra cacete, tá? Tinha muita gente. E eles também tinham aberto a empresa há pouco tempo. Também tinham aberto a empresa em 2020. Ou seja, precisou ter um crescimento rápido. E lá não era um ambiente ruim, muito pelo contrário. Eu adorava lá, tenho saudade, inclusive, um abraço pro sócio que estiver assistindo esse vídeo. Mas eu tive a sensação do seguinte: depois, né, como na época eu não sabia ler direito, eu demorei um tempo para terminar, demorei um ano para ler esse livro, tá? Que eu percebi? Que sim, quanto menor a empresa, mais feliz a pessoa é. Por quê? Porque mais sensação que tá tudo organizado ela tem. Porque o dono tem uma visão do que tá rolando. E aí a pergunta que ficou na minha cabeça é: por que caralho chama Company of One? Será que é porque a pessoa consegue tocar o negócio sozinho? E foi aí onde eu comecei a consumir em massa o conteúdo do Elton Luiz. Na época eu comprei o... Hoje não é mais Valinor. Comprei o Valinor, né? Mas não é mais Valinor, hoje é OPB, né? Masterizei aquilo, entendi como funcionava. E o segredo tá no seguinte: se você é bom em alguma coisa, no caso, eu sou bom em funil de relacionamento e gestão de projetos. O que significa? Eu sei como vender para mais pessoas mais de uma vez. Eu não sou tão bom, por exemplo, em montar um puta de um funil de vendas para lançamento. Não sou. Mas para quem já tá na base, ou para quem vem chegando de forma automática, seja por tráfego ou conteúdo, eu consigo muito bem alavancar a venda dos meus clientes, porque eu sei fazer isso, eu sei manter o relacionamento, eu sei gerar conexão. Um plus é que eu uso da gestão de projetos para fazer tudo isso acontecer, porque eu tive que gerenciar uma galera, e hoje que eu falo que é mais tranquilo gerenciar as coisas. Qual é o insight que eu tiro? Se você sabe de alguma coisa, se você sabe resolver um problema, se você consegue validar que as pessoas comprariam alguma coisa sua, não tem por que hoje, principalmente no Brasil, você não fazer. E aqui eu vou te trazer algumas preocupações. Ó, tu não vai se aposentar, não pelo governo. Eu tô em 2025, né? Tu não vai se aposentar pelo governo. A gente tem uma puta de uma insegurança jurídica. Não sabe como lidar. Tem uma caralhada de ordenamentos, né? Na minha época acho que tinha 2.000. Acho que já tem uma porrada a mais hoje. E eu não preciso nem falar o que tá acontecendo, né? A galera tá dando... A gente fala que dá o presidente dá canetada, mas a galera tá dando canetada no judiciário. E aqui eu não vou me adentrar política, tá? Tô falando do cenário. Ó, o que mais? Imposto novo a cada dia. E esse imposto não necessariamente é para a empresa, mas reflete no nosso consumo. Ovo, café, óleo, carne e os caralho. Imposto de aluguel. Casa própria hoje é impossível já. Tá? Então, eu vi recentemente, 2 dias atrás, os caras fazendo um cálculo que para um cara comprar um imóvel de 500 mil, o cara tem que tirar 13k por mês. Quem que faz isso? Entendeu? Antigamente, quem tirava 13k por mês comprava imóvel de qual valor? O que eu quero dizer é o seguinte: se você sabe resolver um tipo de problema e você tem ideia de pessoas que comprariam isso, não tem por que hoje você não empreender. Por quê? É muito mais fácil você chegar nessa curva de 13k por mês empreendendo do que sendo CLT. Eu vou retornar essa
questionamento no seguinte sentido: quanto tempo você precisa, numa empresa sendo CLT, estar lá para tirar 10k? Você precisa de muita formação, de muita experiência. Empreendendo hoje, nem tanto. Isso não significa que é bom, tá? Porque não é fácil você ter uma companhia de uma pessoa só. Mas se você monta um escopo, uma forma de pensar e de vender, e de manter o relacionamento com essa pessoa, que pode ver que são várias montanhas na capa, ele explica aqui que o motivo de ter essas montanhas é porque você vai precisar de alguém de braço direito, de pessoas parceiras, e isso é normal. Então eu diria que se você tem essa capacidade, esse é o seu novo CLT, é a sua nova forma de ganhar dinheiro. Então o que eu faço hoje? Eu sei resolver a dor do meu público de fazer vendas, de vender, mas não da forma que o marketing digital ensinou, de só lançamento. Eu sei fazer funil de relacionamento, tá? Eu sei capturar pessoas, trazer pessoas, criar audiência para você e vender para essa audiência. É o que eu sei fazer. E se você tem interesse em fazer isso sozinho, eu me inspirei no título Company of One e criei o projeto solo. Tá aqui o link na descrição, onde eu ensino o que eu sei a como que você pode fazer o mesmo, tá? Então faça parte do projeto solo. É um curso com aulas gravadas, tem vários templates, eu ensino tudo o que eu sei, encontros quinzenais comigo, e eu vou estar ali num grupo do WhatsApp para responder suas dúvidas, tá? Então faça parte do projeto solo, link aqui na descrição. Então eu uso do projeto solo. Outra coisa, eu montei um escopo de serviço, né? Eu tenho uma empresa que é a Linka, que faz isso para você, então implementa, que enfim, tá ali mês a mês contigo. Ou seja, eu encontrei um formato onde hoje eu preciso ter 5 pessoas na minha equipe para faturar bem, para faturar o suficiente, por exemplo, para eu ter uma vida digna, para eu ter o que é digno para mim, cara, é ter um carro, é ter um lugar onde eu possa morar, é ter comida na mesa, as contas estão pagas. Isso para mim é o que eu preciso. Eu não preciso de muito luxo. Eu quero isso? Óbvio que sim. Óbvio que eu quero. Mas só de eu garantir o mínimo hoje, eu acredito que eu já tô na frente de 95% da população, tá bom? Então, fica como sugestão, Company of One. Tem outro livro também que eu gosto bastante para ajudar com funil de relacionamento, que é o 100 Million Leads, e tem o 100 Million Offers, né? Que é do Alex Hormozi. Enfim, comenta aqui como tá a sua situação hoje, se você pensa o mesmo. Enfim, compartilha com seu amigo, manda pra galera. E espero ver vocês lá no Projeto Sol. Valeu!